eu estou gravando na semana 1, que é recuperando o senso de segurança. E aí, o assunto da semana 1 é falar sobre artistas sombra. Recuperando o senso de segurança. Esta semana inicia a sua recuperação criativa. Você pode se sentir um tanto exultante quanto questionador, esperançoso ou cético. As leituras, as tarefas e os exercícios têm como objetivo permitir que você estabeleça um senso de segurança, que irá ajudá-lo a explorar a sua criatividade com menos receio. E aí é interessante, né? Porque quando ela fala que o artista é uma criança, ela leva isso muito a sério. Quem tem criança ao redor sabe como que as crianças aprendem mais rápido, quando elas se sentem seguras. Elas confiam nos coleguinhas, elas confiam nos pais, elas confiam nos professores, elas vão prestar mais atenção naquilo e elas vão se entregar mais para as atividades, elas vão aprender mais. Quando uma criança passa por um trauma, por exemplo, que ela tem medo de tudo, ela não quer nem olhar para você. Ela não quer nem falar direito com você. Ela fala meio assim, né, olhando para baixo e tal. Então, começar recuperando o senso de segurança faz muito sentido. E aí ela vai falar dos artistas sombras, que são aquelas pessoas que normalmente não incentivam a vida do artista, porque elas gostariam de ser artistas, mas elas não têm coragem, né? Então elas vivem na sombra, né? Na literatura a gente tem gente que brinca, né? Que os críticos literários são escritores frustrados, porque eles não escreviam e aí eles começam a criticar, quase ofendendo, muitas vezes, esses críticos que são artistas sombras, é o trabalho do outro. E é um pouco isso que ela fala, né? Pra gente, no mundo ideal, seria a gente ser sempre encorajado pelas pessoas mais próximas, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos cônjuges, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho. Mas nem sempre isso acontece. Raramente isso acontece, eu diria. Eu tive uma aluna que a família dela só acreditou que ela escreveu um livro, que ela ia lançar um livro, quando chegou no dia do lançamento, que eles chegaram lá e eles viram que o lugar estava lotado, esperando por ela. Antes disso, eles não chamavam essa pessoa, né, essa minha aluna, de escritora. Eles não reconheciam ela como escritora. Provavelmente todas essas pessoas são artistas sombras. Ela vai falar um pouco sobre isso. Ela vai falar um pouco sobre essa coisa de pais que não incentivam os filhos a serem artistas porque acham que isso não dá dinheiro, né? Então fala assim, os pais querem que os filhos sejam médicos, advogados, engenheiros, porque são profissões de prestígio, né? E ser artista não é prestígio, né? E aí eu tô falando de ser artista, não de ser famoso, tem uma diferença aí também, né? Tem muita gente que é famosa e que não é artista, mas todo mundo fala, né, que tem esse mito do artista que passa fome e tal. E aí as pessoas acabam se desvalorizando e acabam indo buscar outras carreiras por medo. E aí, de novo, né, aquilo que eu tava falando da criança. A criança que tem medo, ela não se arrisca, ela não tenta, ela não... E é isso que a gente faz com a nossa criança interior, com o nosso artista interior. Ela traz muitos exemplos. E ela fala que artistas sombras, normalmente eles escolhem carreiras que estão conectadas. Então aqui, olha, página 56. Artistas sombras muitas vezes escolhem carreiras sombras, aquelas próximas à carreira desejada, ou mesmo paralelas a ela, mas não a arte em si. Muitos daqueles que nasceram para escrever romances acabam optando por jornalismo ou publicidade, em que podem usar o seu dom sem arriscar a tão sonhada carreira de escritor de ficção. Outros podem se tornar produtores ou agentes, obtendo um prazer secundário ao servir quem realizou o seu sonho, mesmo que indiretamente. Né? Então aí ela vai falar sobre proteger a criança interior, né? Porque ela fala uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas, né? Quando a gente está escrevendo, a gente julga muito o nosso livro. E aí a gente fala, eu não sou uma Clarice Lispector, eu não sou um Drummond, eu não sou um bom escritor, ai meu Deus. O que muitas vezes a gente se esquece é que a gente está vendo a última versão do texto, né? A versão publicada dos livros é sempre a última versão, não é a primeira.
E aí ela fala sobre isso, quando ela fala de proteger a criança interior na primeira semana, ela fala: julgar seus primeiros esforços artísticos chega a ser um abuso. Isso acontece de muitas maneiras. O trabalho de um iniciante é comparado com obras-primas, é exposto a críticas prematuras, apresentado a amigos excessivamente críticos. Em suma, o iniciante se comporta com um masoquismo bem praticado. Porque é isso, né? Tem um mês que você está escrevendo e você está se comparando com um autor que publicou 50 livros. Você está comparando a sua primeira versão com a versão final, que é a que todo mundo conhece, do fulaninho de tal. Então a gente tem que se proteger, a gente tem que levar essas coisas em consideração. E aí, cada capítulo tem tarefas, né? Então cada semana você tem tarefas para fazer. Então você tem uma lista de tarefas, aqui na semana 1, são tarefas bem legais, inclusive. E ela fala assim, a sugestão que ela dá é: leia o que diz cada semana no domingo, faça as tarefas durante a semana, faça as páginas matinais durante a semana, escolha um dia para fazer o seu encontro com o artista, e no sábado, né, que é onde se encerra a semana, você faz a checagem. Então todo capítulo tem a explicação do capítulo, tem exemplos reais dos alunos da Julia Cameron e tem as tarefas e a checagem. Eu estou na semana 1 do Caminho do Artista, hoje é segunda-feira de carnaval e eu vou aproveitar para fazer o meu encontro com o artista. Vou numa papelaria porque eu preciso de comprar caderno e caneta. Eu achei que o meu caderno ia dar até o final do carnaval e só tem 3 páginas. Então eu vou na papelaria, vou comprar um caderno, vou aproveitar para comprar canetas, porque eu adoro escrever de caneta preta e a minha já tá acabando. Vou tomar um cafezinho, talvez, se eu animar. Não sei como é que vai estar a rua, né? Carnaval. Eu vim de um fim de semana de enxaqueca, então eu não sei se vou ter muita paciência para lugares muito lotados. E como hoje é segunda-feira de carnaval, eu vou ter que ir numa papelaria que provavelmente fica dentro de um shopping. Então, vamos ver como vai ser esse passeio. Eu não sei se eu vou filmar muito, porque afinal a ideia do encontro com o artista é você fazer tudo sozinho. Mas eu vou mostrar pra vocês depois o caderno que eu comprei e as canetas, que vão ser canetas comuns. Vou pegar uma caneta preta pra mim e uma caneta azul pra minha mãe, porque ela vive me perguntando se eu tenho caneta azul e eu nunca tenho caneta azul porque eu só tenho caneta preta. Então eu vou aproveitar e vou pegar uma pra ela também. É isso, vem comigo. Esse aqui eu acho que é novo, porque ele é molinho. Normalmente eu pego assim, só que eu gosto de sem pauta. Não sei se são com pauta. Acho que o único sem pauta é o da capa preta. Vamos ver as canetas. Essa aqui vai pra minha mãe. Agora eu tenho que achar uma pra mim. Cheguei em casa e no fim, o que eu comprei? Lá na Calunga, na papelaria. Uma lâmpada para a luminária que eu comprei, que vai chegar, para eu pôr aqui no meu quarto. Que eu quero fazer um cantinho de leitura para antes de dormir, e aí eu comprei uma luminária e essa lâmpada. Vai dar certo? Não sabemos, mas... Café descafeinado, nunca tomei café descafeinado na vida, comprei para experimentar. As canetas, no final das contas, eu acabei comprando esse aqui porque eu não achei caneta preta sozinha. Só tinha a caixa de 50 canetas. E a minha mãe tava querendo uma vermelha, então eu vou dar essas 3 pra ela e vou ficar com essa preta. E o caderno que vocês me viram lá escolhendo, que é o caderno
sem pauta. Às vezes eu pego o pontilhado, mas eu não achei ontem. Ontem não, hoje. Às vezes eu pego o pontilhado, mas eu não achei desse tamanho, enfim. E eu gosto desse tamanho porque é um tamanho bom para escrever. A luminária chegou na quarta-feira de cinzas e foi muito legal, mas eu tava num dia que eu ainda tava com resquícios da enxaqueca, então eu resolvi não falar nada enquanto abria, mas quis gravar pra vocês mesmo assim. Eu comprei essa luminária na Shopee, foi uma coisa assim que eu já tava querendo há muito tempo, uma luminária de chão. E foi legal porque assim, como vocês estão vendo aí, foi super fácil de montar e depois eu só tive que escolher mesmo onde que ela iria ficar. Spoiler, não ficou onde ela está no vídeo aí. Eu acabei trazendo ela pro outro lado da cama, porque eu não queria um espaço muito grande entre a cama e a parede. Mas foi super simples de montar. E a lâmpada que eu escolhi foi uma lâmpada boa até, que eu falei pra vocês, né, no quadro anterior, que eu não sabia se ia dar certo. 15 watts talvez tenha sido muito, porque o quarto fica bem iluminado à noite. Mas ao mesmo tempo, para uma pessoa míope como eu, que não enxerga muito bem no escuro, funcionou direitinho. E tem sido muito boa essa experiência. Inclusive, no vlog anterior eu tinha falado pra vocês que eu não tava conseguindo ler muito antes de dormir, principalmente o livro da Rosario Blefari, o Diário del Dinero. E, gente, eu avancei pra caramba na leitura depois que eu comprei essa luminária. Tenho lido antes de dormir. Atualmente, quando gravo este áudio, estou na página 112. Então, comprar a luminária surtiu um efeito positivo. Inclusive, essa é uma das coisas que eu venho pensando muito e toda vez que eu faço o caminho do artista eu esbarro um pouco nisso. Vocês vão ver nas filmagens da semana 2, quando a gente conversar, vocês vão ver que tem uma tarefa sobre isso, que é como eu posso otimizar o meu espaço para eu ser mais criativa. E não ter uma lâmpada, uma luz adequada para a leitura era uma coisa que estava atrapalhando muito a minha leitura. E eu acabava ficando no celular ou vendo vídeo no tablet, qualquer coisa assim. E agora não, agora eu desligo todos os devices antes de dormir. Ligo a minha lanterna, minha lâmpada aqui, minha luminária e vou ler. Tem sido gostoso. Inclusive, não só por questão de leitura, mas por questão de saúde mental mesmo, assim, fazer essa higiene. Como vocês estão vendo, a montagem foi super simples. Basicamente é você rosquear um caninho no outro e depois rosquear a cuba. É cuba que chama isso, gente? Nem sei. Essa partezinha redondinha aí. E colocar a lâmpada dentro, então não tem muito segredo. Aí eu tava tentando entender porque você tem que desrosquear essa parte primeiro e depois colocar a parte que cobre e, por fim, rosquear de novo para depois colocar a lâmpada. Não vem manual de instrução, mas como vocês podem ver é muito intuitivo, então foi super de boa a montagem da luminária e tem surtido um efeito muito bom nas minhas leituras. Se você puder fazer isso, se você tiver dificuldade de aumentar a quantidade de leitura ao longo da semana, talvez o que você precise seja disso, de uma boa iluminação. Então cuidem dos seus espaços, porque isso também faz parte de cuidar da sua criança interior e do seu artista interior. Você não mandaria uma criança ler no escuro, então vamos nos organizar para isso também, não é mesmo? Como vocês estão vendo, ficou bem iluminado. E eu amei, gente, amei, recomendo. Para encerrar essa jornada criativa da primeira semana, eu fui com o Dan, aquele meu amigo escritor que vocês já conhecem, lá no Café Clarice. E, gente, que experiência mais maravilhosa, que lugar lindo, eu queria morar nesse lugar, foi muito gostoso, comidinhas gostosas, cercada por Clarice Lispector por todos os lados, fora a companhia maravilhosa, porque o Dan é um querido, recomendo para quem estiver em São Paulo, vale a pena dar um pulo lá e conhecer, porque o lugar é lindo. Minha experiência comparando a semana 1 da primeira vez que eu fiz com a semana 1 dessa vez agora, né? Que estou no final da semana 1. Eu achei muito interessante a questão das tarefas. Porque as tarefas que eu tive mais dificuldade para fazer na semana 1 da primeira vez foram as que eu tive mais facilidade para fazer dessa vez. E as tarefas que eu tive mais dificuldade dessa vez foram as tarefas que eu tive mais facilidade da primeira vez. Eu achei isso muito curioso.
né? Então tem algumas tarefas ali para você relembrar coisas de infância, tem algumas tarefas para você imaginar coisas, né? Então tem uma tarefa para você imaginar 5 vidas que você teria que seriam diferentes da vida que você tem agora, incluindo profissionalmente falando. Que da primeira vez para mim foi muito complicadinho, assim, e dessa vez eu sentei e escrevi. Eu me senti mais criativa dessa vez. E nas tarefas que tinham coisas duras para lembrar, dessa vez eu acho que eu soltei um pouco a mão, assim, no sentido de que, eu não tô muito preocupada mais com isso, não. E da primeira vez, eu escolhi coisas que eu não imaginava que eu iria escolher, que eram coisas que estavam me incomodando há muito tempo. Então, um episódio de racismo que teve no ensino médio, que pra mim tinha passado, assim. E aí depois eu olhei, quando eu fui fazer a primeira vez, eu falei assim, nossa, isso aqui me incomoda e me incomoda muito. Isso me incomoda num grau. E aí eu escrevi, né, porque ela fala do... Como é que é? Ela usa um termo aqui. Inimigos da sua autoestima criativa, né? Então ela pede pra fazer uma viagem no tempo. E aí eu cheguei nesse episódio do ensino médio que pra mim não tinha nada a ver com a minha escrita e na verdade tinha. Então foi interessante pensar nisso, assim, né? Como a gente guarda umas coisas e a gente não relaciona e de repente, puf, eu tava lá relacionando. Então foi muito interessante nesse sentido. Ela começa falando, né, que a gente pode entrar esperançoso, cético, animado, enfim. Da primeira vez eu entrei muito cética, dessa vez eu estou muito animada. E como vocês viram, foi gostoso fazer um encontro com o artista, foi gostoso chegar, ter vontade de ler poemas novos não, né? Ler poemas do Drummond de novo. Eu fui atrás, eu abri esse livro aqui que estava shrinkado ainda, para poder reler alguns poemas que me vieram na cabeça. Até quando eu escolhi fazer os passeios que rolaram nessa primeira semana, né? Então, tanto o meu encontro com o artista, mas, por exemplo, eu saí com o Dan, fui lá no Café Clarice, e assim, o Café Clarice, ele é todo inspirado na Clarice Lispector, então até isso foi muito artístico, assim. Estou empolgada para ir para a semana 2 e ver o que vai acontecer. Estamos aqui na semana 2 e eu vou pro meu segundo encontro com o artista essa semana. Estou empolgadíssima porque lembram que no vlog passado eu disse que eu não me vejo mais com o cabelo grande? Pois bem, a semana 2 é recuperando o senso de identidade. E aí ela pediu pra gente fazer uma coisa divertida, legal, né, nos encontros com o artista. Então eu resolvi marcar cabeleireiro. Resolvi marcar para cortar esse cabelo. E aí eu vou levar vocês comigo. Primeiro eu vou ao dentista, retorno do meu dentista, daquele vlog passado, né? Fui lá e agora eu tenho que voltar, enfim, pra resolver algumas coisas. E de lá eu vou cortar o meu cabelinho. Então vem comigo, gente, nessa aventura. Eu estou muito feliz que eu vou me livrar desse cabelo todo. E vou doar de novo. Mas eu converso com vocês no caminho e na volta, porque já estou em cima da hora. Bora lá. Cheguei cedo pra cortar o cabelo e aí resolvi passar no Sesc. Gente, tudo isso por R$24. Em São Paulo é muito barato. Uma coxinha, um suco, um café e um bolinho. E antes disso eu passei ali na igreja, que ela estava aberta. Fiz os meus agradecimentos, conheci uma igreja nova. Eu não sou muito de ficar indo à missa, essas coisas, mas eu adoro conhecer igrejas novas. Então, essa eu não conhecia e aí eu aproveitei para conhecê-la. Tá sendo divertido esse encontro com o artista. Coisas inesperadas, porque eu só vim pros lados de cá porque eu marquei o cabelo às 4, ainda são 3h15, tá muito cedo. Eu acabei de chegar do meu encontro com o artista, como vocês podem ver. O cabelito está cortado, ajeitadinho, do jeito que eu gosto. Muito feliz. E eu vou aproveitar que eu estou aqui para falar um pouquinho da semana 2. Então, se a semana 1 era recuperando o senso de segurança, a semana 2 é recuperando o senso de identidade. E aí, todo início de capítulo tem um pequeno parágrafo que descreve o que vai acontecer naquela semana. Este diz assim: esta semana trata de autodefinição como um importante componente da recuperação criativa.
Você pode descobrir novos limites e desbravar novos territórios à medida que as suas necessidades pessoais, seus desejos e interesses forem se apresentando. Os relatos e as ferramentas têm como objetivo aproximá-lo de sua identidade pessoal, uma versão do seu eu definida por você mesmo. E aí ela fala sobre ficar são, porque ela fala que quando a gente entra nesse processo de fazer, né, o caminho do artista, a gente se auto-questiona se a gente tá fazendo a coisa certa, as pessoas ao nosso redor se questionam também. E aí ela fala dos amigos tóxicos, então ela tem uma parte inteira para falar que os colegas mais perigosos para nós são essas pessoas tóxicas, porque são as pessoas que sugam da nossa energia, são as pessoas que criticam o tempo todo, são as pessoas que desacreditam, então ela vai falar um pouco nisso, né? E são as pessoas que querem duvidar da nossa recuperação criativa. Então, ela fala, tem um parágrafo que diz assim, na página 73. Não espere que seus amigos bloqueados aplaudam a sua recuperação. Equivale a esperar que os seus melhores companheiros de copo comemorem a sua sobriedade. Ela fala que essas pessoas aparecem e que a gente tem que proteger o nosso artista dessas pessoas, porque eles fazem pequenas sabotagens sutis, assim. Então são pequenos comentários, às vezes num tom passivo-agressivo, às vezes num tom de ironia, e às vezes num tom de dúvida, do tipo, mas você quer fazer isso mesmo? Mas será que esse é o caminho? E às vezes eles não fazem isso de forma consciente. Então ela fala um pouco sobre isso, assim, que os amigos tóxicos normalmente eles alimentam a nossa dúvida. Depois ela vai falar dos criadores de caso, que são aqueles tipos de pessoas que atraem a atenção só para eles, sabe? Ela fala assim: são aqueles cuja personalidade cria o centro das tempestades. São muitas vezes carismáticos, charmosos, altamente originais e fortemente persuasivos. E para as pessoas criativas à sua volta, são tremendamente destrutivos. Você conhece o tipo? Carismático, mas temperamental, cheio de problemas, mas com pouquíssimas soluções. E aí ela vai descrevendo essas pessoas que são criadoras de caso por alguns tópicos. Então ela fala que eles não respeitam prazos e datas e acordos, que eles querem ser tratados de forma especial, que eles menosprezam a realidade da pessoa que está fazendo o caminho do artista, que eles querem gastar o tempo e o dinheiro dessa pessoa, que eles fazem triangulações, então eles começam a jogar as outras pessoas contra quem está fazendo o caminho do artista, que eles jogam a culpa no outro, então é sempre o culpado é o trabalho, é você, é a parceira, é o filho, eles nunca assumem a responsabilidade. Que eles criam dramas, mas raramente onde os dramas deveriam estar, que eles odeiam o horário marcado, a não ser que seja o horário marcado por ele próprio, e que eles odeiam a ordem e nunca se assumem como artista. Eles são aquelas pessoas que eles nunca vão assumir esse papel de estou criando o caso, eles sempre vão falar que é um problema X de fora. Então você fala assim, a nossa relação não tá boa. Ele vai falar assim, mas é porque eu tô trabalhando muito. Vai jogar a culpa no trabalho, por exemplo. E ela fala que a gente se cerca dessas pessoas porque a gente também tem uma tendência a ser autodestrutiva. Isso é uma coisa do ser humano. E que a gente precisa ficar atento a isso. Então, esses dois fatores, né, os amigos tóxicos e os criadores de caso, são fatores externos que podem atrapalhar a recuperação criativa. Tem o fator interno, que é o ceticismo. O ceticismo que a gente entra para fazer o caminho do artista, ele atrapalha. E a falta de atenção também atrapalha. Eu acho que quando eu expliquei o caminho do artista, eu falei, né, que ele tem uma função muito importante, que é trazer a gente para um ponto de atenção. Então, isso também é bem legal, assim. Que aí ela dedica todo um pedaço para falar desse capítulo, para falar sobre a atenção. E ela fala sobre momentos de dor em que ela começou a perceber coisas. Ela traz exemplos das cartas que ela recebia da avó dela, porque a avó dela era uma pessoa que prestava muita atenção nas coisas, então é bem legal. Eu cheguei agora do salão, são 7 horas da noite, e aí o que eu pretendo fazer? Eu pretendo guardar a minha mecha, porque
cortei um pedação de cabelo, vou doar esse cabelo. Eu dou o meu cabelo desde 2017, gente, então... Tem inclusive o vlog, acho que da primeira ou da segunda vez que eu doei o cabelo aqui no canal, então eu vou deixar linkado pra vocês. E eu acabei de chegar, eu vou tomar um banho, vou colocar meu pijaminha, vou comer alguma coisa e vou fazer as tarefas da semana 2 que envolvem escrita, né? Elas têm a questão de ler as afirmações da página 24, de listar algumas coisas, de escrever a partir dessa lista, de voltar na semana 1 e dar mais uma olhada nas afirmações que foram escritas durante a semana 1, de revisitar a lista de vidas imaginárias, de fazer o exercício. Aqui ela chama de torta da vida. Eu chamo esse exercício de roda da vida. Eu faço ele. Esse exercício eu já conhecia porque eu sou uma seguidora do conteúdo da Thaís Godinho, do Vida Organizada. Então eu já conhecia esse exercício, eu vou fazer ele de novo. Tem um exercício também sobre fazer uma lista de 10 pequenas mudanças, eu vou fazer ele também. E aí depois já vem a checagem. Então, pra hoje é isso. Acho que dessa segunda semana também é isso. Aí agora o que eu tenho pela frente é trabalho, trabalho, trabalho. Tenho umas coisas burocráticas pra fazer. É isso. Amanhã é quarta-feira, eu vou dar aula o dia todo. Depois na quinta-feira eu vou dar aula o dia todo. Aí depois na sexta eu dou aula de manhã. À tarde eu tenho umas burocracias pra resolver. Tenho que cadastrar minha biometria pra votar, que eu não fiz isso ainda, então eu vou resolver isso. E no sábado tem encontro com as minhas amigas, que é o nosso encontro mensal. Então, se der, eu vou colocar aqui na sequência alguns trechinhos pra vocês verem de tudo isso. Pronta para discutir a semana 1 com a minha aluna. E vamos ver o que vai ser o caminho da artista das discussões dessa vez. Estamos aqui com a Simone no nosso encontro do Trio on Tour. Eu escrevi alguma coisa do Trio on Tour no meu blog que a menina comentou assim: nossa, eu gostei do nome do seu grupo. Aí eu dei risada. Cafezinho. Mas o nome é muito bom. É maravilhoso. Eu me sinto meio Hanson assim. Meio então. Chelsea, não sei. Nossa, eu tô falando aqui gravando tudo torto. O nosso registro vai ficar todo cheio. Esperando a Simone se ajeitar ali pra gente fazer o nosso brinde. Mas vou ficando por aqui então, por hoje. E nos vemos nos próximos vlogs. Tchau!